E retornando, uma questão importante de observar e de relembrar é a tributação em relação ao PIB. E um dado da OCDE é que os Estados Unidos, ele pode se orgulhar ou não de ter uma tributação, nível tributário sobre o PIB, é o mesmo de que há, sei lá, 50 anos atrás. Isso é um grande resultado, mas tem que olhar com certa parcimônia, né? Porque enquanto isso em outros países do OCDE, o nível da carga tributária aumentou em relação ao PIB, né? Mas e aí? O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que ótimo, não está aumentando a carga tributária? Mais ou menos, né? Porque o gasto público ele aumentou também. Ele não é o mesmo do que era 50 anos atrás, né? Então, houve uma estagnação arrecadatória enquanto os gastos públicos aumentam cada vez mais. E essa disparidade entre gastos e arrecadação causa cada vez mais um déficit fiscal e aumenta a dívida pública, né? E cada vez mais vem atingindo a níveis perigosos, né? E esses passivos merecem um tratamento, né? Já que no futuro eles podem ficar descontrolados, né? Então, o Tanzi alerta aqui para que haja importantes modificações aqui na política em um futuro próximo, os Estados Unidos aqui podem estar movendo em uma direção, um trem descarrilhado a uma política fiscal desastrosa, né? Então, vale ressaltar que essas mudanças da política, elas, especialmente no curto prazo, não deveriam vir limitadas apenas a cortes de despesas, né? E é necessário que os contribuintes que estão vendo cada vez mais sendo menos tributados, eles arquem aqui com determinados ônus, determinados fardos, e que possivelmente no futuro o resto dos cidadãos, classe média, classe baixa, a longo prazo, a médio e longo prazo, eles possam ser contribuintes cada vez maiores, né? À medida que os gastos públicos puderem ser reduzidos, né? Então, é uma observação em relação aos gastos públicos, né? Porque, de fato, essa questão de não tributar os muito ricos acaba influenciando na questão arrecadatória, não só na função redistributiva, né? A gente não pode esquecer desse primeiro objetivo, que é a função arrecadatória para provisionar os bens públicos, né? E aí coloca a grande pergunta do texto: as rendas dos ricos deveria ser protegida, né? E aí o Tanzi ele vai mencionar que as tentativas de evitar os impostos, eles podem envolver aqui diferentes ações, né? Ou você migra para atividade no exterior, né? Você tem a fuga de capitais, ou você migra para atividade de lazer, ou ainda você vai migrar para atividades clandestinas, explícitas ou não, né? E a gente tem a tradicional e a clássica evasão fiscal. E embora antes da globalização, as duas segundas eram mais enfatizadas, isso é, migrar para o lazer, né? Esquecer de trabalhar, ou migrar para atividades clandestinas, com a globalização se tornou muito mais atrativo você migrar para o exterior, né? E aí, na análise do impacto do imposto de renda sobre o comportamento dos indivíduos, os economistas eles dão mais peso à taxa marginal mais alta final do que qualquer relação em si, né? Independentemente do nível da renda que ele é aplicado, independentemente de quantos indivíduos são afetados por ele, ela tem um único ponto focal, né? Os economistas eles olham apenas para caraca, a alíquota final desse imposto é 90%, tributação altamente progressiva, mas esquece de visualizar as faixas, esquece de visualizar quantos contribuintes são impactados por esses 90%, né? E aí isso pode causar algumas distorções, né? Para a gente verificar justamente essas três opções aí, da pessoa fugir para o exterior, migrar os capitais para o exterior, da pessoa migrar para atividade de lazer, ou da pessoa se evadir, né? Enfim, essa preocupação excessiva com a progressividade final do imposto de renda parece que ela ofusca os olhos dos economistas para considerar que às vezes nenhuma dessas ações é tomada por alguém, né? Uma vez que muito poucas são as pessoas impactadas pelas as altas faixas de renda, né? Por outro lado, se essa taxa ela é aplicada
poucas vezes, né? Ou seja, apenas indivíduos de muita renda, que são poucos na economia, que são sujeitos a essa tributação excessiva, né? A maioria dos contribuintes, né, eles são quem enfrentam as taxas mais baixas, né? Então eles que deveriam ser as vítimas aqui de suportar esses desincentivos, né? Esse convite aqui para migrar para o exterior, esse convite aqui para migrar para atividade de lazer, ou esse convite aqui para migrar para atividade clandestina. Eles que deveriam ser os impactados. No entanto, não é o que se vê, né? No entanto, quem deve sofrer o desincentivo, né, são os mais pobres. Eles simplesmente não são desincentivados por isso. Ninguém opta por ter lazer, ninguém opta por ter fuga de capitais, ou ninguém opta por trabalhar ilicitamente. Lógico, estou extrapolando aqui, falando de forma genérica, mas para fins de compreensão, acho que é válido. Então, essa tara aqui de olhar para a última alíquota, né, ela causa distorções, né, e esse desincentivo às altas taxas e esse convite aqui para ter alguma dessas opções, né, ela é apenas destinada a uma parcela numericamente pequena, né? Quem tem essa escolha são poucas pessoas. E, embora são economicamente importantes, né, é uma parcela pequena da população. Então, pode argumentar aqui, o Tanzi argumenta, é que a receita extra, né, que é coletada desses principais contribuintes do imposto de renda, se for utilizado, né, para reduzir as taxas marginais para o grupo maior que tem seu rendimento mais baixo, a gente pode até aumentar os incentivos totais para aumentar a produtividade, enfim. Se a gente realmente aumentar cada vez mais na ponta e desses indivíduos que são economicamente mais fortes, isso poderia compensar as taxas que são cobradas para a maior parcela do grupo, né? Então, o que ele quer dizer aqui é que o que realmente é importante, o que realmente tem relevo, que é particularmente importante, é a taxa de imposto que se aplica aos níveis de renda que mais trabalhadores, né? E não a taxa de imposto final. A gente tem que ver qual que é a alíquota mais cobrada, né? Para a gente saber o que a gente tem que mexer. Não é a gente verificar apenas uma alíquota lá de, sei lá, 80%, mas que ela é cobrada para poucas pessoas. Então a gente tem que verificar quem é que está sendo realmente impactado, né? E no caso, a classe média aqui, realmente ela estaria sendo mais impactada. Talvez valesse a pena, isso estimularia mais a economia, diminuir a tributação sobre a classe média e aumentar a tributação sobre as faixas mais altas. E isso, isso mexeria com menos gente e impactaria mais gente, né? À medida que menos gente recebe mais dinheiro, a gente tributa mais esse dinheiro, né? Isso vai contribuir positivamente para que a gente possa deixar as alíquotas de quem paga mais, né? De quem sofre realmente o ônus, da parcela de população que sofre realmente o maior ônus, para que essa parcela seja tributada de forma mais amena, né? Só que aí a retórica política atual dos Estados Unidos, ela dá enorme importância justamente para a pequena parcela que tem alto rendimento, né? E não ao contrário, né? Só que, e sobre o argumento de que esses indivíduos são os indivíduos que criam empregos, são eles que precisam ser protegidos com impostos, eles que fomentam a economia. Só que a gente tem que fazer uma pausa aqui para verificar. Ora, não é somente as pessoas que ganham muito, elas não estão envolvidas ali só por dinheiro. Tem outras motivações para trabalhar duro, né? E aqui entra nesse grupo os atletas, os artistas famosos, os profissionais, ganham dinheiro, os advogados, médicos, atores, escritores, personalidades da televisão, os CEOs, enfim, pessoas dirigentes de grandes empresas tradicionais. Também algumas pessoas cuja renda vem de herança, vem da fortuna que eles herdam. Então é estranho que esses indivíduos respondam da mesma forma para os incentivos ou desincentivos criados para a tributação. Então não é porque eu estou tributando mais alto um ator de novela que ele vai migrar o seu dinheiro, ou vai migrar a sua atuação, né, vai deixar de trabalhar, né, vai para sei lá, outro país, né? Simplesmente porque ele faz sucesso aqui no Brasil, por exemplo. Então é como se ele tem outras
motivações para estar aqui, né? Então não vai ser essa reação papum. Essa reação papum, ela se de tributar alto e fugir o capital, né? Isso se aplica para os bigs, né, que estão no mercado financeiro, né, especialmente, né, e não esses caras que têm outros motivos para estarem aqui. Então, fatalmente, a gente, ao tributar mais alto e pegar essa parcela de pessoas que têm outras motivações, a gente conseguiria ter um efeito arrecadatório maior do que um efeito de fuga, né? Então, por outro lado, a gente tem que saber quem são realmente esses grandes que vão ser impactados. E aí, esses grupos de alta renda que têm a motivação exclusivamente o dinheiro são provavelmente os banqueiros, os traders, empresas financeiras, gerentes de fundo de hedge, né? Esses indivíduos, sim, são aqueles que sofrerão realmente esses desincentivos ou incentivos com tributação, já que a única motivação para eles estarem trabalhando é o dinheiro, né? E aí, isso volta para a questão lá do Larry Summers, que cada um tem o que merece, né? O que eles merecem, então, né? Já que o trabalho dele é justamente muito mais especulativo, né? Qual que é a causa-valor realmente de estarem ganhando tanto? Como é que eles contribuem tanto para a renda nacional? Essa que é a controvérsia, né? O paradoxo, né? Já que o Larry Summers argumenta que cada um tem o seu valor econômico de acordo, então ele deve ganhar de acordo com o seu valor econômico, mas tá, e aí? E o especulador lá, né? O trader, qual que é o valor econômico? O que ele produz, né? Então, essa justificativa do valor que eles merecem, ele vem meio camuflado aqui, meio carteado com o argumento de que o mercado de capitais é muito arriscado, então existe essa visão sanguínea dessas operações que justificam esse alto rendimento dado ao alto risco, né? Enfim, não dá para colar isso, não dá para colar isso. Porque o que vem vendo nesse mercado financeiro são as grandes crises, né? Esquema Ponzi, negociação com informações privilegiadas, os insiders, né? A manipulação de informações incorretas, teve a crise do subprime, teve o escândalo de LIBOR, tem outro filme bastante legal também que é o China Hustle, que informam operações de como os chineses entraram no mercado de ações nos Estados Unidos. Então eles faziam um processo de fusão reversa, né? Chegava uma empresa na China que não tinha nem fachada, né? Não tinha nada, e aí a empresa entrava nos Estados Unidos porque ela se fundia com uma empresa quase que vinha à falência nos Estados Unidos. Aí entrava nessa empresa e fazia uma fusão, e aí ela conseguia ser listada na bolsa, já que a empresa dos Estados Unidos, ainda que estivesse em falência, por ela ser uma empresa nacional, ela não tinha tanta auditoria como se viesse uma empresa de fora. Então havia essa fusão, e a empresa chinesa, que na realidade era uma empresa de fachada, e enfim, era totalmente fake a empresa, ela conseguia ser listada na bolsa, e as pessoas dos Estados Unidos, os banqueiros, elas vendiam as cotas das ações dessas empresas, meramente especulativo, já que a empresa tinha propaganda, né, ainda mais que era de fachada, mas tinha toda a propaganda que era de tecnologia, enfim, que sei lá o que, e aí a ação, porra, boom, disparava, né, justamente por causa dessa ideia de, porra, tecnologia vai valorizar, valorizou, até que chegou um ponto que explodiu, né, essa bolha. Enfim, são questões de, porra, o mercado financeiro realmente tem esse valor todo, contribui tanto para a economia, que merece ser tributado de uma forma menor. Enfim, a gente percebe que, lógico que não existia nenhuma falha individual e houve esses desastres econômicos, essas tragédias financeiras. São falhas sistêmicas que vieram muito da desregulamentação, né? E isso causou, né, esse desastre de pessoas desempregadas, enfim. E essa questão do valor econômico dessas pessoas de alta renda, né? Não tributar essas pessoas, né? Fica complicado, né? Justamente porque ou são pessoas que têm outras motivações que não dinheiro, ou seja, dá para tributar, que eles não vão querer, não são adolescentes rebeldes que vão sair de casa. Ou também tem essa questão que são pessoas que vêm do mercado financeiro, que realmente
pela especulação, né, não tem como justificar o que eles produzem para a economia, né? Mercado financeiro é apenas aquela questão de especulação, não produz, não produz. E, enfim, isso levanta aqui questões sobre se realmente essas rendas dos mais ricos devem ser protegidas. E pegando esses dois casos, óbvio que não. As rendas não devem ser protegidas com base nesses dois casos. Mas lógico que a gente sabe que existem outros realmente milionários que, enfim, contribuem demais para a produtividade, para estimular, para aquecer a economia, né? Mas esses rendimentos especificamente, rendimentos de mercado de capitais financeiros, né? E, enfim, outros rendimentos pessoais, por exemplo, esses atores, esses jogadores que ganham muito dinheiro, né? A gente percebe que não existe motivo para ficar protegendo essas rendas, né? Pelo contrário, a gente tem que tributar para promover uma redistribuição, para incentivar as políticas públicas, né? E também, aqui, lógico que não dá para negar que a globalização criou forças também que limitam uma tributação. Não deve ser protegido, beleza, mas merece até que ponto, né? Merece uma atenção. Lógico que não pode ser uma tributação completamente arbitrária, e esses limites foram criados pela própria globalização, que não pode ser cobrado altos impostos, né, sobre algumas fontes de receita. Enfim, a questão mais é justamente a perda da legitimidade desses impostos mais baixos para as classes mais altas, né? Basicamente, essa legitimidade cada vez mais ela vem sendo rechaçada. E uma última questão que o texto coloca, que o Catanzi coloca, é a tributação dos países em desenvolvimento, que muito que eu vi aqui era voltada para os Estados Unidos e países semelhantes, avançados. Né? Só que algumas características diferem, né, dos países avançados e desenvolvidos dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Algumas diferenças o autor aponta. E a primeira delas é que a distribuição de renda nos países em desenvolvimento tende a ser muito menos uniforme do que nos países avançados. Um segundo ponto é que esses países os países em desenvolvimento costumam ter muito mais informalidade do que as economias num país avançado. Né? E isso aumenta muito a dificuldade de pegar dados e extrair também receitas fiscais nas classes mais baixas de renda. Né? E por isso, talvez, uma tributação seja muito voltada ao consumo, né? Impostos indiretos. Né? Um outro ponto é que a capacidade tributária, fazendária das administrações dos países mais pobres, elas estão mais limitadas, né? E isso promove também uma diminuição da arrecadação. Um outro fator é que os indivíduos que estão no topo da distribuição de renda tendem aqui a ter mais poder político, e no país de desenvolvimento isso sobressai muito mais, né? Ele consegue influenciar muito mais, quem tem mais renda consegue influenciar muito mais nos países em desenvolvimento, né? Já que é um oligopólio, são poucos grupos políticos, né? Talvez nos países mais avançados existe uma concorrência, né, maior na questão do lobby político. E um outro ponto também e é o que ele aponta mais importância, é a diferença entre que parcela da renda é do trabalho e que parcela da renda vai para o capital. Né? A parcela da renda tributada vai para o trabalho e qual a parcela da renda tributada capital. E nos países de desenvolvimento, a participação que vai para o trabalho é muito menor. Os exemplos aqui é que nos países em desenvolvimento essa proporção de renda do trabalho chega a ser 30%. E nos países em desenvolvimento e nos países avançados chega a ser 60%. Então, quanto mais desenvolvido o país, né, mais renda vem do capital humano. Né? Então, nos países menos avançados em desenvolvimento, eles precisam contar com a tributação sobre rendas de capital, sobre rendas que não são provenientes de tributação do trabalho. Né? E aí, consumo também se aplica aqui, como consumo e rendimento de capital. Em média, aqui, a renda corporativa de impostos, ela contribui aqui com mais uma maior parcela nos países em desenvolvimento do que nos países avançados. E a mobilidade de capital e o poder político das elites nos países em desenvolvimento dificultam ainda mais a imposição das altas taxas marginais de impostos sobre as receitas dos mais ricos, né?
Além disso, tem as questões dos impostos sobre bens imóveis, terrenos e casas, que também pouco fornecem em termos arrecadatórios, né? E nos países em desenvolvimento, muita atenção vem sendo dada à questão da evasão fiscal e pouca preocupação vem sendo dirigida aqui às próprias leis tributárias que favorecem aos grupos de alta renda. Então, se preocupa com uma coisa tão difícil de conseguir captar, né, quando que o problema poderia ser mais simples, poderia estar resolvendo questões com mais benefícios, só que a gente sabe que não resolve questões de legislação por causa dos lobbies dos grandes conglomerados econômicos, né? Uma outra questão é que à medida que os países eles vão se tornando mais urbanizados e o capital, a participação do capital humano, ela aumenta aqui a renda proveniente do trabalho, as diferenças entre os países em desenvolvimento e os avançados, elas vão se tornando mais reduzidas, né? Então, o esforço aqui, ela tem que ser dirigida a tornar as leis menos favoráveis aos ricos e também tem que ter uma preocupação com os incentivos, né? Justamente para aumentar a renda do trabalho, né? E, enfim, é uma questão de preocupação aqui para se aproximar dos países desenvolvidos. E por último, o autor ele coloca que não adianta ficar discutindo a receita, né, se a gente sem discutir os gastos públicos. Então, se as receitas aqui são utilizadas de forma ineficiente, né, via gastos públicos, então os altos níveis de impostos eles vão perder automaticamente sua validade, né? E mesmo nessas circunstâncias, seria preferível tentar utilizar os impostos de uma forma mais justa possível. Só que ele frisa, arrecadação ineficiente e impostos injustos, eles vão produzir o pior dos mundos, né? Então, verifica que é uma questão de que o incremento da receita tem que ser acompanhado aqui de uma melhor utilização para os gastos públicos, né? Então, finaliza aqui.